conhecimento que eu obtive dentro da área, tá? E outra coisa, né? As falhas de segurança que eu vou apresentar aqui, tá? Elas já foram mitigadas, então não dá uma despertinha e tentar explorar elas, que vocês não vão conseguir, tá? Vocês vão bater com a cara na parede, então não vai tentar fazer essa gracinha em casa que vocês vão se ferrar. A Polícia Federal vai bater na sua porta lá. Esse slide, ele segue um pouco do... Pode passar para o próximo, por favor? Esse slide, ele segue o protocolo semafórico, tá? O que é isso? Algumas coisas que vocês têm que se ligar, alguns slides, eles têm um semáforozinho na parte do canto superior direito dele ou esquerdo, tá? Que explica quais informações vocês podem ou não tirar foto ou compartilhar, né, entre as pessoas aqui. Basicamente, o que tiver em vermelho, vocês não podem tirar foto, é só para vocês verem visualmente aqui durante a apresentação, tá? Porque é uma informação confidencial que não pode ser passada a terceiros, tá? O que for em amarelo pode ser compartilhado somente entre as pessoas que estão aqui na Campus Party em si, tá? E o que for em verde ou o slide que não tiver o semáforozinho, você pode compartilhar com qualquer um, online, publicar e tal, no LinkedIn, o que vocês quiserem, tá? Só sigam isso, por favor, porque é questão de NDA e tudo mais que eu tive que assinar para poder trazer essa informação e apresentar para vocês para ficar uma apresentação bem top e legal. Como que a minha carreira de cibersegurança começou, né? Em 2018, eu estava trabalhando com TI, aí por causa da faculdade, eu conheci o programa do CPITS, da Trend Micro, que é uma fabricante de software. Eles fazem antivírus de computador tanto para sistemas quanto para servidores, e eles têm esse programa do CPITS para quem é profissional da área de TI e quer começar na questão de cibersegurança. Então, eles explicam para vocês desde o começo, né, para quem quer descobrir o que é a cibersegurança. Eles explicam um pouco sobre a ISO 27000, eles explicam um pouco mais sobre o pen testing, o que é o teste de penetração, como que ele funciona, quais são os objetivos dele. Eu aprendi também o que é um Blue Team, um Red Team, um Purple Team, que são as equipes responsáveis de segurar a empresa, até mesmo fazer ataques hackers para poder encontrar falhas de cibersegurança para a empresa poder se proteger, né? Eu aprendi também o que é um sistema de SOAR, EDR, TSP, que são sistemas responsáveis desde coletar logs, por exemplo, para entender o que está acontecendo dentro da empresa, até mesmo, né, criar alguma atuação de bloqueio direto com o usuário e não permitir que ele faça algumas entidades maliciosas dentro da empresa em si, tá? E o que é a cibersegurança, né? Quando a gente fala da cibersegurança, ela constitui-se, né, em um conjunto de medidas tecnológicas envolvendo sistemas, redes, roteadores, softwares como os antivírus e criptografia e etc., né, que visam salvaguardar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações, né. Cibersegurança, ela não é somente digital, tá? Ela também envolve as pessoas, ou seja, é um conjunto total de pessoas, sistemas e conhecimento que tem que ser utilizado por todo mundo, né? Por quê? Porque, por exemplo, por que ela envolve as pessoas? Porque por meio de ataques como phishing, né, é possível explorar a falha humana devido à presença de vários fatores, como o e-mail, telefone e etc., né? Tá legal porque tem estudos do Gartner que mostram que 66% dos ataques que acontecem online não é por falha de sistemas, por falha de equipamentos, né? Por pessoas mesmo, por engenharia social, que essas falhas acontecem, né? Alguém vai lá, manda um e-mail se passando por um parente, alguma entidade online, né? Ou até mesmo um príncipe nigeriano, né? Mandando para você, falando que você ficou milionário, um e-mail, pedindo, só que você tem que pagar para ele vir para o seu país para te dar o dinheiro, né? Tudo isso é golpe, galera. Então vocês têm que se ligar porque vocês também são parte desse ciclo, e se vocês não tiverem esses conceitos, a chance de você ser contratado hoje é bem baixa, né? Porque até para trabalhar em TI mesmo, sem ter a área de cibersegurança, as empresas estão procurando um profissional que tenha pelo menos um conhecimento base para poder entender um pouco dessa parte de cibersegurança e ter certeza que aquele profissional sabe, não vá, né, arrecatar em algum incidente de segurança dentro da empresa. Pode passar isso. Aí. Não, volta. Aí. Por que a cibersegurança é necessária, né?
A primeira coisa que vem na cabeça de quando a gente fala de cibersegurança é esses caras aqui, né? Os hackers, né? Porém, o termo hacker não é utilizado muito corretamente, né, online, quando a gente fala o significado. Por quê? O que é o significado de hacker em si? O hacker, né, é uma pessoa que possui interesse, um bom conhecimento em uma área, sendo capaz de fazer um hack. O que é um hack? Uma modificação, né, em algum sistema do mesmo. O que acontece muito é que essas pessoas confundem o hacker com os famosos black hats ou crackers, né? Que eu vou explicar um pouco deles no próximo slide agora. Os hackers, né? Os hackers e suas espécies, né? Nós temos que pegar todos eles, né? Existem vários tipos de classificações de hackers, né? No meio digital. 5 delas são principais, mas porém, só 3 delas são popularmente conhecidas. Isso. Né? A gente tem, por exemplo, os white hats, que são normalmente os hackers que têm como objetivo de verificar falhas de segurança em equipamentos ou sistemas a fim de reportá-las, para que os responsáveis consigam corrigir as falhas e evitem que elas podem ser exploradas. A gente tem os black hats, que são movidos pela curiosidade, né? Seu objetivo é descobrir falhas de segurança em equipamentos e sistemas, porém, ao invés de reportar essas falhas, eles exploram elas para poder obter algum recurso ou informação. E diferente dos white hats, né, eles não divulgam essas falhas, né, eles se beneficiam delas, né, para proveito próprio, né. A gente tem também os grey hats, né, que eles são um meio termo, basicamente, né, entre white hat e black hat, porque ele pode, por exemplo, reportar alguma falha de acordo com a entidade, ou, por exemplo, se for algo que é de interesse pessoal dele, ele pode manter e segurar aquela informação da falha de segurança para ele, né? Então, dependendo da situação, ele vai reportar, se não, se ele acha que é interessante que ele vai ganhar o dinheiro, ele fica com ele. A gente também tem os famosos script kids, né? Que são eles recebem esse nome porque eles não sabem o que eles estão fazendo. São normalmente crianças ou pessoas que estão iniciando, né, na área de cibersegurança. Aí eles pegam normalmente, né, serviços e soluções prontas para fazer hacking online, a fim de procurar algumas falhas conhecidas e vulneráveis e para poder explorar. Muitas das pessoas, né, quando estão começando na área de cibersegurança, começam como script kids, porque eles estão começando ainda e eles têm que explorar essas falhas conhecidas para poder entender como elas funcionam, né? Deixa eu passar mais um. E por último, a gente tem os crackers, né, que são realmente os cybercriminosos, né, e eles que usam o seu conhecimento para poder atacar as corporações, obter dados bancários, pessoais, né, e até pirataria e, em alguns casos, ganhar fama também, né. Aí que, por exemplo, eu coloquei uma imagem da Lizard Squad, que eles são os caras que foram responsáveis por fazer o hacking da PSN, né? Que derrubou o servidor da PSN lá e deixou um monte de gente lá no Natal sem conseguir jogar e conversar com os amigos e familiares, né? O PlayStation Online, no serviço. Pode passar. Aqui eu coloquei alguns tipos de ataques, né, que eu aprendi, que são bem comuns online, né? Ataques como o phishing, né, que eu tinha explicado anteriormente, né? Temos ataques como o DOS, que envolvem fazer medidas para que o usuário não consiga acessar um recurso da empresa, né? A gente também tem alguns tipos de ataques como o man in the middle, onde utiliza esses recursos para interceptar o que está sendo comunicado e repassar os dados do que foi discutido para alguma entidade maliciosa, né? Alguns outros tipos de ataque também que são comuns são os ataques de senha e força bruta, que envolvem usar senhas conhecidas ou algoritmos para poder descobrir a senha de alguém, né? Do usuário, até algum funcionário de empresa e obter algum acesso a algum serviço que o hacker queira utilizar dessa pessoa, né, dessa entidade, né? Inclusive, a gente tem alguns que envolvem até mesmo espionar, né, o que está sendo digitado no sistema.
E quem pode ser atacado, né? Todo mundo pode ser atacado por esse tipo de ataques, né? Por isso que eu sempre falo, né? Que é importante, né, sermos participantes da cibersegurança, porque esses ataques, eles envolvem várias etapas, e a gente é uma parte dessas etapas, né? Você já parou para pensar o que acontece se você passa a senha do seu Wi-Fi para o vizinho? Você acha que quando a Polícia Federal está fazendo a investigação, eles vão bater na porta do seu vizinho ou eles vão bater na sua porta? Né? Segundo a LGPD, a entidade responsável por prestar o serviço, seja ela a empresa ou o usuário final, né, você que está assistindo aqui essa palestra, né, é responsabilizada por isso. Ou seja, quando o seu vizinho vai lá e faz um ataque usando o seu Wi-Fi, quem vai ser responsabilizado judicialmente é você, usuário final. Então, por isso que eu não passo minha senha de Wi-Fi que for para qualquer um, né? Só para quem eu tenho realmente confiança, né? Porque nunca se sabe o que a pessoa vai estar fazendo dentro da minha internet, né? Desse serviço que eu estou usando. Pode passar. Né? Eu aprendi também, né, o que é o malware, né? O malware, né, quando a gente fala dele, normalmente, né, quando a gente fala de malware, algumas questões que aparecem na nossa cabeça, né, e das pessoas que nunca ouviram o termo, né, dentre eles nós como são, né, o que é o malware, né? Passa mais um. Mais um. Beleza. O que é o malware, né? Quais são os tipos de malware e o comportamento de malware, né? Malware vem do inglês, é uma junção das palavras malicious mais software, né? Que também é conhecido popularmente como vírus de computador, e o seu intuito é malicioso, né? Vai desde roubar informações até mesmo tirar o acesso das pessoas às informações do computador dela, né? Os tipos de malware são vários que existem, né? A gente tem desde malwares que são responsáveis por fazer, por exemplo, uma propaganda no computador das pessoas, que são os famosos adwares, como os spywares que são responsáveis por usar, por exemplo, keyloggers para poder monitorar o que a pessoa está digitando, colocando no computador. A gente tem ransomwares que são, por exemplo, malwares responsáveis por fazer a encriptação dos dados. O que é isso? É embaralhar os dados de uma maneira que só o hacker consegue entender e você não, assim pedindo um resgate por esses dados posteriormente, né? Assim como também, né, o comportamento de malware, né, como que é o comportamento comum de malware que você pode ajudar você a identificar no seu computador ou online, né? Ele vai fazer normalmente vários acessos, por exemplo, a vários arquivos do seu computador para conseguir apagar esses arquivos ou até encriptar eles, né, para poder desde extraviar essa informação até mesmo, né, encriptar elas para pedir um resgate, né, como que acontece no ransomware que eu expliquei anteriormente. Pode passar. E o que acontece, né, no cenário de uma empresa quando há um ataque, né? Quando acontece um cenário de ataque, a gente tem o que a gente chama de resposta a incidente, né? Na resposta a incidente, a gente precisa entender, antes de entender, a gente precisa entender primeiro o que é um incidente, né? O incidente é quando um processo é afetado por alguma entidade fazendo algo fora do esperado, né? Do que aquilo foi programado para, né? Normalmente, as empresas têm uma equipe dedicada para isso, né, que é o CISOC, né? Ou em português ele é conhecido como ERISC, né? Quando acontece um incidente, ocorre uma série de passos, né, que a equipe do ERISC tem que seguir. 6 desses passos eu vou mostrar aqui para vocês, né? O primeiro passo que a equipe de ERISC passa é o passo da preparação, que é a parte mais vital da resposta a incidente, né? Que é onde eles se preparam para situações de vazamento de dado, né? Para poder ajudar a determinar, né, a melhor estratégia de como se lidar no cenário de incidente, né?
Por quê? Por que ele é bem importante? Porque ele envolve a criação de políticas da empresa para poder evitar, né, a disseminação do ataque, né? Envolve criar planejação, documentação, a utilização de ferramentas e controle de acesso e também a capacitação da equipe para todos estarem preparados no ambiente caso o sinal de resposta acidente aconteça. A segunda etapa, né, é a etapa de identificação, que essa é a parte também mais vital da resposta ao acidente, que nesse processo, né, quanto mais rápido são identificados as características que acontecem dentro do cenário de resposta ao acidente, né, por meio de ferramentas de monitoração de logs, mensagem de erros, etc. E ela também ajuda na criação de medidas para conter o avanço, né, do ataque que está acontecendo na empresa. A gente tem a terceira fase, que é a fase de contenção. Quando o acidente é identificado, né, e detectado, a fase de contenção é a prioridade máxima, porque na contenção, né, o propósito dela é evitar ao máximo que o acidente ocorra em mais computadores, sistemas e serviços do ambiente, né? Nessa fase a gente isola as redes e as máquinas de acessos ou até execução, né, onde existem algumas informações sensíveis, né, para que esses sistemas não possam ser explorados ou afetados ou até distribuídos para outros serviços, né? Depois dessa parte de fazer a contenção, a gente vai para a erradicação, que é tendo identificado a ameaça e isolado, né, o processo de limpeza iniciado, que é a erradicação, onde são utilizadas diversas técnicas para remover e restaurar os sistemas afetados, minimizando as perdas, né, porque nem tudo você consegue recuperar, e o que consegue recuperar, a gente restaura esses sistemas, ou o que não consegue recuperar, a gente cria do zero, né, os sistemas e serviços. E na parte de recuperação, né, essa é a fase onde a equipe decide o que é um sistema apto ou não para fazer recuperação, para evitar, por exemplo, uma reinfecção do ambiente. Porque, por exemplo, se um malware estiver lá há muito tempo, pode ser que na rotina de backup, esse malware pode ter se propagado ali e até no backup anterior ainda seja presente. Então, a equipe do RISC também é responsável por analisar os backups e ver se o malware não está presente nesses backups, para poder ter certeza que na hora de restaurar o sistema ou serviço, não vai ter chance de reiniciar de novo o sistema da empresa, né? E depois de fazer a parte da recuperação, vem a fase do aprendizado, que é onde a gente, né, tem a ajuda, né, e a educação, né, das pessoas dentro da empresa para melhorar as respostas futuras, e onde é colocado tudo que foi aprendido no incidente, né, as particularidades desse acidente também são colocadas lá e documentadas, para poder melhorar o plano de ação e as respostas a incidentes futuras. Agora eu vou falar um pouco sobre a análise de malware, né? Que é na análise, a fase de análise de malware, né? Que é a equipe, né, de CISO, que normalmente coleta alguns artefatos, né, que são os vírus que foram identificados durante a análise, né, do incidente. E normalmente, né, nessa análise de artefato malicioso, existem dois tipos de etapas que se passam, né, que a equipe de CISO faz. Uma delas é a análise estática e a outra é a análise dinâmica, né? Na análise estática, né, o artefato malicioso são analisados, né, a nível de código ou por meio de programas que levantam características, informações sem a execução deles, tá? Isso é importante, por isso que ela é chamada de análise estática, porque não envolve nenhuma execução, né?
E na dinâmica, né, normalmente aonde é feito uma simulação por meio de VMs e servidores e sistemas de rede com a finalidade de executar esse vírus de computador e monitorar o comportamento da execução do vírus de computador nesse ambiente simulado, né? O legal da análise dinâmica é que, por exemplo, você pode capturar as informações de API que o vírus faz até com o processador, com a memória RAM e com outros serviços durante a execução, né, dentro do ambiente real simulado, né, no computador. E é normalmente a etapa dinâmica onde a gente mais obtém informação sobre as características da execução desse malware. Pode passar. Aí aqui agora para vocês eu vou mostrar a primeira análise que eu fiz de ransomware na empresa, a primeira empresa que eu trabalhei, né, eu tive a oportunidade de participar de vários cenários de resposta a incidente, né? Em conjunto com a Trendmark, né, aquela fabricante na qual eu fiz o programa do CPITS, né, e a grandes nomes também da área de análise de malware, né, o Fernando Mercedes, que é um grande pesquisador, palestrante, responsável por fazer vários tipos de análise de malware. Eu tive a oportunidade de participar nesse cenário de ataque, né, na análise do ransomware Lockbit, né, que é uma família de ransomware bastante conhecida online, né? Ele também, parte do Lockbit foi usado também no WannaCry, né? Aquele lá que era responsável por fazer vários ataques aí que a gente viu online lá em 2018, por aí. E assim, eu já cheguei pegando um desafio bem grande, né? Porque eu não sabia muito sobre a área de cibersegurança e já peguei uma análise de um ransomware que estava bem à frente do conhecimento que eu tinha, né? Eu vou explicar um pouco do que aconteceu nesse cenário, né? O usuário... Não entendi. Ah, tá. Beleza. Tá bom. Nesse cenário, o que aconteceu? O usuário baixou o Remo Remover, que é um programa que é responsável por fazer a remoção de softwares na máquina dele. Só que ele baixou isso, né, por meios ilícitos, né? A pirataria, né? E junto veio um presentinho para ele, né? É um ransomware dentro do programa, né, da família Lockbit. E esse ransomware ele usava da falha oriunda do Shadow Copy, que é um sistema do Windows responsável por fazer cópia de segurança. E ele usava a função bcrypt e encrypt para poder encriptar os dados do usuário. Eu fiz análise do artefato coletado no AIDA e também no Ghidra, que são os programas de engenharia reversa, onde eles recebem o arquivo executável, né, o PE, e mostram as instruções em linguagem de máquina que o computador recebe para poder executar o programa e a atividade realizada, né? No caso desse vírus, né, ele tentava usar essa função bcrypt e decrypt para poder infectar a máquina, né? Esse print de tela que eu coloquei aqui, ele mostra a função que invoca o terminal, né, da máquina para poder injetar alguns comandos maliciosos dentro do CMD. Pode passar. Aí, quando você começa a fazer alguns tipos de pesquisa, né, na área de cibersegurança, como essa, chega alguém para você e fala assim: poxa, que legal, isso é muito interessante essa pesquisa que você fez. Por que você não faz uma apresentação disso e mostra num evento, né? Mas eu assim, estava começando ainda, não conhecia muito, né, sobre a área, e foi aí que eu aprendi a importância de participar em eventos de cibersegurança, que é o famoso networking. Graças ao networking, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, né, do meio que me ajudaram a me empregar e até mesmo, né, crescer na área de cibersegurança. São amizades que eu levo até hoje. É por isso que eu sempre recomendo participar, né, de eventos, né? O primeiro evento foi o H2HC, onde eu conheci o
o Jason e a Nina, que são essas pessoas que estão ali na foto de baixo, para quem não conhece eles, a Nina, ela é responsável pela área de biohacking da DEFCON, que é um dos maiores eventos de cibersegurança que acontecem nos Estados Unidos, e o Jason, ele é um escritor de um dos maiores livros que a gente tem de referência de cibersegurança. E assim, né, por estar lá, né, nesse evento do H2HC, eu tive a oportunidade de não só conhecer a carreira dela, né, como também, né, aprender um pouco do trabalho dela na área de biohacking e até a história dela de vida, né. Porque graças a ela, hoje, eu tenho 2 chips implantados na mão. Engraçado, né? Brincadeiras à parte, né? Eu aprendi muito também, né, sobre o início da carreira dela, né? E todas as etapas que ela passou, as dificuldades até chegar, né, a virar embaixatriz da ala de biohacking da DEFCON, né? Outro evento que eu fui também, né, foi o WorldSec, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Georgia Weidman, que basicamente escreveu o livro que a gente usa como base de cibersegurança, e conheci o Joe Grand, né, que é um grande conhecedor da área de hardware hacking. Ele, juntamente com o Bunny, né, o Hang Bunny, foram responsáveis por fazer o hacking do primeiro Xbox. E o Joe Grant foi um dos caras que basicamente fundou e consolidou o que a gente entende hoje na área de hardware hacking, que é a área onde eu trabalho, né? E eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né? Onde eu conversei e mostrei alguns projetos que eu tinha de IoT no começo da minha carreira de IoT. Ele gostou tanto da interação que eu tive ali no evento, que ele virou para mim e falou assim: já que você gosta bastante da área e quer aproveitar para poder se especializar em hardware hacking, toma aqui um livro onde eu explico detalhes técnicos do hacking que eu fiz no Xbox. E tipo assim, todas essas oportunidades eu só tive por quê? Graças a participar desses eventos, né? Por isso que eu sempre falo que é a importância de participar em evento, porque todo o conhecimento que eu tive ali eu não conseguiria em nenhum lugar, né? Eu consegui por quê? Porque eu tive a vontade de ir nesses eventos e mostrar para o pessoal quem eu era e o que eu fazia. E o que eu aprendi? Que a comunidade de cibersegurança é uma comunidade bem receptiva. Você pode chegar no cara de CyberSec lá, perguntar as coisas para ele, ele vai com toda a humildade parar e explicar para você. Porque a gente é uma área muito pequena. Não tem por que a gente ser FDP, né? E querer manter o conhecimento para a gente e não passar esse conhecimento à frente para os outros. Porque é uma área que está em extrema demanda de profissionais capacitados. Então a gente precisa, mais do que nunca, passar esse conhecimento à frente e trazer mais pessoas para a área. Então, se vocês tiverem a oportunidade, participem. Porque vocês vão aprender coisas lá que vai mudar a carreira de vocês, tá? Então, eu sempre influencio e, tipo, convenço as pessoas a participar de eventos porque é extremamente importante. Agora eu vou falar um pouco, né, sobre o conceito de biohacking, tá? Quando eu estava por lá, né, eu aprendi muito sobre o conhecimento, né, de biohacking e eu também já gostava bastante de fazer pesquisa nessa área, né? E o que é o biohacking, né? É o processo de usar o conhecimento, ciência e tecnologia para poder argumentar o ser humano, né? O que eu quero dizer, argumentar? É o processo de melhorar, evoluir o ser humano, né? Depois de ter os meus 2 chips na mão, né, eu queria saber o que mais que eu podia fazer para poder melhorar o meu corpo, né? Eu descobri que na área de biohacking ela é dividida em 2 campos. A gente tem o campo de Human Augmentation, que é o campo responsável por fazer o foco da criação cognitiva e física dessas melhorias integrais, né, da parte do corpo humano. Por exemplo, vai até desde criar próteses para poder recolocar partes humanas, né, até mesmo, por exemplo, criar equipamentos eletrônicos que podem
recolocar alguma parte do corpo que a pessoa perdeu, de maneira que não só a pessoa ganhe a usabilidade daquele membro por completo, ou até melhor, né? Substitua por um membro melhor do que tinha antes. A outra área que tem também é o transhumanismo, né? Que é a teoria que utiliza da tecnologia para poder quebrar as barreiras que existem hoje da limitação humana, ou seja, por meio da tecnologia, colocar implantes que permitem a pessoa fazer coisas que normalmente ela não conseguiria, né? Só por ter a parte biológica. Por exemplo, conversar com uma máquina, enxergar no escuro por meio de colocar pingar um soro no olho, por exemplo. É um tipo de pesquisa que a área de transhumanismo faz. Ou até mesmo usar equipamentos eletrônicos para monitorar algumas partes do corpo e criar algumas ações por meio dessa monitoração. Né? E dentro dessas áreas eu descobri que tem dois caras, né? Isso. A gente tem os grinders, que são os caras que são responsáveis por hackear os próprios corpos dele, onde eles criam os próprios dispositivos cibernéticos para tentar quebrar esses limites, né, do corpo dele e acrescentar essas funções a mais para o corpo, né? Eles são os caras que estão desenvolvendo os chips que vocês veem na mão, né? Eu coloquei a foto aqui do Amal, ele é o cara que roda o site do Dangerous Things, que é um site que permite que você compre chips para você mesmo fazer o implante desses chips e colocar mais recursos no seu corpo. Eu vou explicar daqui a pouco mais um pouco desses recursos, tá? O segundo cara também que a gente tem lá dentro são os famosos ciborgues. Eu sou um deles, inclusive. Né? Os ciborgues são os caras que têm equipamentos eletrônicos implantados no corpo, né? Para que dá para eles a habilidade acima da humanas, né? E isso que é legal do ciborgue, né? Porque, por exemplo, a gente tem o primeiro ciborgue, ele tinha uma antena na frente com uma câmera que era implantada diretamente ao cérebro dele, porque ele tinha o problema de não enxergar a cor, e por meio dessa antena ele conseguiria não enxergar, enviar também a informação da onda eletromagnética da cor, como também enxergar o espectro do infravermelho, coisa que nem o olho humano conseguia enxergar. E isso que é legal da questão de ser ciborgue, né? Não só dar função para a pessoa, né, daquilo que ela perdeu, como, além disso, melhorar, dando funções que o corpo dela não tinha, né? Então, resumindo, né, o biohacking tem várias aplicações, seja desde fazer alguma implementação tecnológica para aumentar o ser humano, dando a ele uma capacidade inumana, além de também modificar a parte do DNA do ser humano, outros seres vivos, para poder tratar doenças e condições crônicas, como a intolerância à lactose, paralisia muscular congênita e etc, né? Ou até mesmo alterar algumas instruções do DNA para que esse organismo consiga produzir mais massa muscular, fazer um overclocking biológico do metabolismo para poder queimar mais gordura, né, sem fazer muito esforço, né? Quem não gostaria de ficar sentado e queimar gordura sem fazer nada? O biohacking permite você fazer isso, né? Os laboratórios e centros de pesquisas que normalmente fazem as pesquisas de biohacking para DNA são conhecidos como wet labs, para quem quiser pesquisar depois, tá? Beleza. Implantes. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre implantes, tá? Nós dividimos os implantes em três diferentes categorias, tá? Pode passar os três aí. Isso. Aí, fica aí. A gente tem os implantes de finalidade estética, onde são colocados em prol de aperfeiçoar a estética do corpo, de acordo com a vontade da pessoa. A gente pode colocar, por exemplo, desde uma tatuagem eletrônica,
por meio, por exemplo, que uma trilha na pele da pessoa que permite criar um circuito eletrônico para executar uma função que ela quiser. Desde monitorar, por exemplo, as questões de umidade da pele da pessoa, né? Até mesmo colocar LEDs, né? De forma subcutânea na pele da pessoa, que fica entre a pele e o músculo, para poder fazer com que parte da tatuagem da pessoa, por exemplo, brilhe ou pisque, de acordo com a interação. Eu vou lá, por exemplo, eu toco, eu me aproximo da tatuagem do cara e a tatuagem vai lá e pisca pela pele do cara. O implante de LED nessa questão corpórea serve para isso, né? A gente tem também os implantes de finalidade transhumana, que são usados para acrescentar uma função ou sentido que a pessoa não teria sem o recurso tecnológico, né? Também são implantes colocados de forma subcutânea na pele, né? Os mais comuns são de ímã, que permite com que a pessoa grude os objetos metálicos no corpo e até mesmo sinta as ondas eletromagnéticas das correntes elétricas quando você se aproxima, por exemplo, de algum fio ou algum equipamento eletrônico. Então, se algum dia você quiser esse sexto sentido, é só você ir lá e botar um chip no seu dedo e tá tudo certo. Você bota o dedinho perto da tomada e você vai sentir ele vibrar, tá ligado? A gente também pode colocar, além deste ímã, os famosos RFIDs, que são os chips de identificação via radiofrequência. Eles são chips do tamanho de um grão de arroz, que permite você desde identificar uma pessoa para poder abrir uma carataca, até colocar uma chave de criptografia, pagar por aproximação e armazenar informações como se fosse um pendrive. Não só são alimentados eles não são alimentados diretamente e precisam de um leitor para poder aproximar esse chip e via indução enviar a energia necessária para que o leitor consiga ler os dados presentes neles, tá? Por último, a gente tem os chips para finalidade médica, que são alguns do que eu tenho também implantados em mim, que eu vou explicar no próximo slide. São colocados, né, para poder recondicionar, tratar ou até mesmo curar as condições congênitas ou adquiridas pelo paciente, em prol de ter a mesma função ou até mesmo melhorar as funções que aquele membro que ele tinha, né? Os mais comuns são os implantes cocleares. Em alguns casos permite com que os surdos consigam voltar a ouvir e eles são colocados no aparelho, né, que é preso na orelha da pessoa e via um pequeno furo se passa um fio e um eletrodo que fica preso na região do cerebelo, que é responsável para receber as ondas eletromagnéticas, os pulsos do cérebro, que permite com que a pessoa consiga ouvir novamente por meio daquele equipamento. A gente tem as próteses que repõem as partes do corpo, né, como a perna, braço. Inclusive, existem próteses que leem os sinais do cérebro para que a pessoa consiga, inclusive, fazer as atividades corriqueiras de abrir e fechar a mão com aquela prótese eletrônica, né? A gente também tem implantes como os IEMs, né, que são implantes eletromedulares que vão desde tratar os problemas de dores crônicas do paciente até a geração de um estímulo do corpo para poder recondicionar algumas partes do corpo do paciente. Eles funcionam de duas maneiras. Em caso de dor crônica, eles são colocados 2 eletrodos na medula espinhal do paciente e um computador é implantado subcutaneamente ou externamente para interceptar os impulsos que são enviados de dor pelas costas na espinha medular do paciente, fazendo com que o cérebro do paciente receba um sinal de dor muito menor do que é transmitida pelo membro, né?
E no caso de estimulação, são mapeados os setores da espinha responsáveis por comunicar com os membros do corpo, então é colocado um eletrodo na parte do membro a ser estimulado, que é conectado a um computador também implantado de forma subcutânea ou externamente, e esse computador envia os pulsos elétricos para estimular a contração daquele membro, fazendo com que aos poucos ele reganhe força ou mantenha o seu recondicionamento. E a gente também tem hoje monitoramento, que são colocados também de forma subcutâneamente um chip, que não só é capaz de ler a temperatura do corpo, como também analisar a quantidade de açúcar no sangue. Temos esses dispositivos hoje de maneira bem acessível, né? Hoje você pode ir numa farmácia e comprar um desses implantes para você ir lá, você mesmo, com a seringa e aplicar no seu braço, para poder utilizar o seu celular via NFC, encostar nesse leitor e ver a glicose que você tem no seu sangue e ver se você está com problema de diabetes ou não. Ou seja, você pode você mesmo ir lá na farmácia e comprar e implantar você mesmo esses tipos de equipamentos. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte do hardware hacking. Desculpa, eu vou falar um pouco sobre tá? Esse daqui é uma imagem que eu estou mostrando para vocês do implante que eu tenho, tá? Eu tenho um implante de EM nas minhas costas que eu coloquei. Ele é um implante da parte de controle de dor crônica. Esse implante ele fica dentro da minha coluna, da minha espinha, tá? Ele é responsável por fazer a intercepção dos sinais de dor que a minha perna manda para o meu cérebro, ou seja, graças a esse implante, eu sinto muito menos dor do que eu sentia antes. No começo, antes de ter ele, eu sentia dores de 7 a 10 na escala de dor, né? E eu precisava ir pelo menos uma vez por mês, ficar uma semana internado para poder fazer o controle de dor. Depois que eu coloquei esse implante, eu só tenho dores de grau de 3 a no máximo 5. E graças a Deus, até hoje, eu não preciso mais ir para o hospital para fazer nenhum tipo de tratamento por causa de crise. Tudo porque eu consegui colocar esse implante por causa da minha condição. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão do hardware hacking, tá? Pode passar mais um. Dentro do hardware hacking, a gente tem alguns tipos de ataques que são bem comuns da área de hardware hacking, que eu vou passar para vocês os conceitos de cada um. A gente tem os ataques side final attacks, que são ataques responsáveis por utilizar de meios secundários para poder analisar, por exemplo, o que está sendo processado numa memória RAM, aonde, por exemplo, o atacante analisa as ondas eletromagnéticas do processador ou da memória RAM, né, para descobrir os dados que estão sendo encriptados ou até mesmo processados pelo computador no momento da execução, né? A gente também tem os ataques de Rollhammer, que são explora, né, uma falha na memória que permite com que um dado múltiplas vezes. Isso gera um campo eletromagnético na memória, no interruptor dela, onde esse dado foi registrado, fazendo com que o dado crie um campo eletromagnético, né, ao interruptor do lado, permitindo com que o cara tenha acesso a outros setores da memória e muda o estado desses setores. Assim, ele consegue acessar funções e partes do código do sistema operacional que ele não tinha antes. Outro tipo de ataque também, né, além do Rollhammer, são os famosos timing attacks, que um periférico, né, durante o processo de execução, ele leva um tempo para executar aquela informação, aquele código que está sendo programado. E esse tipo de ataque usa desse gap, né, esse buraco de tempo, né, que a função demora para processar o certo dado, para poder inserir uma instrução maliciosa, como se fosse parte legítima, né, do comportamento do processo a ser executado, né?
Por exemplo, quem nunca passou pela cancela do estacionamento, né? Elas têm um temporizador que permite com que o carro que pagou, né, o estacionamento saia num tempo especificado. Se eu sei o tempo que a cancela fica aberta, né, até o carro sair, e eu sincronizar a minha saída com esse carro, o que me impede de sair com esse carro? É assim que o ataque de Hammer funciona. Ele utiliza desse princípio do gap de tempo para poder, do processamento, para poder utilizar o dado, né, para o dado que está sendo processado naquele tempo e para poder ganhar a função e executar um código malicioso. A gente também tem, além dos timing attacks, né, os famosos ataques como o Evil Mage, que é quando você utiliza a desatenção, a reação de pessoas em relação a dispositivos e periféricos para poder conseguir acesso físico a certo dado. O que você faria se você achasse o pendrive na rua ou na sua empresa, né? A maioria das pessoas iria tentar pegar o pendrive para tentar descobrir alguma informação da pessoa para tentar devolver aquele pendrive. Ou não, né? Ou a pessoa pode pegar seu pendrive para ela e falar, foda-se, tá ligado? Mas, na verdade, o que a pessoa não imagina é que aquele pendrive foi colocado ali de maneira promíscua, com o intuito de fazer com que eu vá lá, pegue aquele pendrive, espete no meu computador, sem saber que tem um vírus de computador que vai atacar esse meu computador para poder obter algum dado ou até mesmo futuramente infectar algum outro computador dentro do ambiente de rede da empresa. E é assim que um Evil Mage de ataque funciona. A gente também tem ataques como Modification, que funciona como modificar alguns softwares que não são utilizados normalmente de maneira maliciosa, e o hacker vai lá e modifica o firmware, por exemplo, de um roteador para poder capturar os pacotes que estão sendo enviados e enviar para um servidor para ele poder obter os dados que você está vendo online ou transmitido para a empresa. Além desses tipos de ataque, galera, a gente tem também alguns tipos de análise, tá? A gente tem as análises como chip-off, que envolvem retirar o chip, por exemplo, de uma placa de PCB. A gente vai lá, tira um chip PROM, que é um chip de memória dentro da PCB, solda ele, coloca num leitor chamado Universal Programmers, que são responsáveis por fazer a leitura desse chip, permitindo com que eu consiga ler o firmware dentro desse chip. A gente tem a análise, por exemplo, via Imaging, onde a gente utiliza programas como FTK Image ou Autopsy para poder ler a memória RAM ou até mesmo os dados do disco que está sendo executado. A gente tem o Memory Dumping, que faz a análise da memória RAM que está sendo executada em tempo real no computador, por meio de programas como o Volatility. A gente tem também a análise via patching ou probing, que funciona por analisar algumas interfaces que a placa, né, do hardware pode ter para poder fazer testes. Um dos equipamentos que a gente tem, por exemplo, é o G-Tabulator, que a gente coloca alguns jumpers nesses pinos para poder mapear o que esses pinos fazem e assim entender o tipo de protocolo que aqueles pinos comunicam, permitindo com que você, por exemplo, faça uma comunicação via IC2 ou serial diretamente com aquele chip ou aquele processador do hardware, da placa em si. A gente também tem os Intercomponent Communication e Inter-Device Communication, que são tipos de análises que envolvem colocar, por exemplo, alguns jumpers no processador mesmo, no pezinho que tem do processador, para poder analisar quais os dados via comunicação serial lógica, né, 0 e 1, aquele chip está fazendo entre
entre os outros componentes envoltos na placa, para assim entender e identificar aquela comunicação e o que está sendo, os dados que estão sendo tratados pelo processador naquela comunicação. E a gente também pode usar o Cint para analisar, por exemplo, as informações de documentação de hardware online, né? Eu já perdi muito tempo olhando a documentação da FCC, que é o órgão responsável por fazer a padronização dos Estados Unidos, né? Dos hardwares que são colocados hoje na mesa de todo mundo, né? E por meio dessa documentação eu consegui encontrar até mesmo informações daquele hardware, daquele chip, do que ele faz, quais informações ele comunica, ou até mesmo alguma falha conhecida. Né? E por meio dessas análises e ferramentas, você consegue também entender o que está sendo passado lá dentro. Né? Porque tudo isso é padronizado e documentado por esses órgãos. Pode passar. Aí agora eu vou mostrar para vocês, né, uma análise que eu fiz de um terminal de pagamento. Em 2021 eu fui contratado por uma fintech para poder analisar alguns terminais de pagamento que ela tinha, porque ela tinha esse gap que ela não fazia a parte de segurança de hardware. Aí por meio dela eu consegui me aprofundar e entender um pouco mais da parte de hardware hacking. Isso. Aqui, né, o que eu aprendi durante essa minha primeira análise desse terminal, né? Que para fazer a análise de hardware, existem 3 etapas que a gente tem que seguir: o mapeamento, o planejamento e o ataque, né? Ao fazer a análise desse terminal, né, durante a fase de mapeamento, eu descobri que o terminal tinha uma comunicação via wireless, utilizava cartões por aproximação, tanto por NFC, para fazer transações. Ele tinha uma porta USB-C, não só para comunicar com o computador, mas também para fazer comunicação via OTG. E também ele tinha um menu escondido, que era possível fazer o acesso durante a inicialização do mesmo, apertando uma sequência de botões repetidamente, né? Porém, eu bati com uma tela, né, pedindo uma senha que eu não sabia, né? E como que eu fiz para descobrir essa senha? Fui procurar online para ver se tinha alguma vulnerabilidade, ou eu usei do conhecimento lógico, né? O conhecimento básico de cibersegurança, que é o quê? Usar senhas conhecidas e fazer ataque curto. E para minha surpresa, depois de 10 minutos de teste, eu descobri que o terminal usava uma senha padrão. Se eu usasse um conjunto de número repetido igual, ele abria uma tela de configuração. Aí eu consegui abrir o menu e eu descobri algumas funções, e uma dessas funções é a função loading aqui, que eu vou explicar para vocês mais pra frente o que eu consegui fazer com essa função. Tendo parte do planejamento, tendo parte do mapeamento feito, eu comecei a planejar como que eu faria esse teste, né? Eu tinha que primeiro fazer um cenário onde eu pudesse capturar o que acontecia dentro desse terminal, os dados de comunicação da aplicação, simular um ponto de acesso para poder capturar esses pacotes de requisição vazia, onde eu fazia uma pequena pesquisa online, eu descobri que eu poderia utilizar um sistema chamado RochaPD para poder simular um ponto de acesso wireless e fazer com que ele falasse, né, com outra aplicação chamada Apache DNS, para poder para toda vez que o terminal fizesse alguma requisição, ter essa informação dessa requisição. E, por último, eu também precisava capturar os pacotes de rede quando o terminal fazia a comunicação com a internet, né? Para isso, eu usei o Wireshark atrelado a um adaptador de rede wireless, onde o RochaPD simulava esse ponto de acesso. Tendo essa parte da captura planejada,
Agora, o que eu precisava fazer? Mapear o comportamento desse terminal. Então, eu programei para capturar o processo de atividade do mesmo, desde a inicialização até mesmo rodando por um período de 6 horas. Tudo isso para poder entender quais eram os comportamentos, né, comuns esperados desse terminal. Agora que eu já tinha tudo planejado, era fazer o ataque. Essa tela que vocês estão vendo aqui foi aonde eu fiz a captura pelo RoxaPD, rodando e criando a rede onde o terminal fazia o handshake, e conecta o ponto de acesso com sucesso. E na tela subsequente, a tela do Apache DNS, onde eu conseguia capturar o comportamento que o terminal fazia com a internet, ou seja, eu conseguia capturar todas as requisições que o terminal fazia online com diferentes tipos de serviços. E tudo que ele fazia, eu anotava para poder mapear o comportamento inicial desse terminal. Não adianta de nada, né, eu ter o terminal para analisar, sendo que eu não sei como ele funciona. Eu preciso entender primeiro como ele funciona e qual o comportamento esperado dele para poder conseguir fazer um ataque. Pode passar. Isso aí, fica nesse aí. Nessa tela aqui, né, eu fiz a análise do Wireshark, dos pacotes da comunicação durante a inicialização para poder entender o que se passava durante o boot, né, a inicialização do terminal, e analisar os dados transmitidos para poder descobrir o comportamento esperado num período de 6 horas. Foram 3 dias analisando cada uma das requisições e entendendo o que elas faziam, até eu descobrir que toda vez que o terminal iniciava, a primeira coisa que ele fazia ao conectar via rede internet era procurar uma atualização de sistema e depois uma atualização de tabelas, que são as bibliotecas que o mesmo utiliza para poder realizar a transação quando você coloca o cartão de crédito no terminal. A tela, né, aqui mostra para vocês a criação da comunicação encriptada via protocolo TLS 1.2, aonde o terminal mostra um dos servidores de atualização que o terminal utiliza para receber a chave pública de criptografia dele e confirma a recepção enviando um pacote de ACK, de Acknowledge, para quem não conhece um pouco de análise de redes. Que depois de recebido pelo servidor, ele inicia a transmissão da aplicação. É isso que vocês estão vendo aqui nessa tela da captura do Wireshark. Pode passar. Mais um. Aí. Depois de ter descoberto isso, né, que ele recebia, né, essa aplicação e atualizava ela no começo da inicialização do terminal, eu refiz a rede de captura e aplicação via o Wireshark e durante o processo de inicialização. Como eu estava vendo todo o processo de captura dos pacotes e conseguia ter o certificado para poder desencriptar toda o pacote da aplicação que estava sendo enviado ao terminal, eu conseguia desencriptar a aplicação em si pelo Wireshark, né? Feito isso, eu conheci, com os conhecimentos que eu obtive de engenharia reversa e usando o Ghidra e outros programas para conseguir, eu usei eles para conseguir desencriptar aquela aplicação que eu obtive ao capturar via os dados de inicialização e a transmissão que o terminal fazia com o sistema servidor-serviço. Então, pelo Ghidra, eu consegui descompilar, o que é isso? Eu consegui transformar a linguagem de código em linguagem normal que a gente conhece de alto nível, né? C, C++, C Sharp, para poder entender o que aquele programa da aplicação, né, de transação da fintech fazia para poder fazer transação de pagamento. E o que eu descobri? Eu descobri que a aplicação tinha partes dela, né, que não estava encriptada, não tinha nenhum tipo de encriptação, principalmente as partes que tinham o certificado responsável por fazer a impressão
da via, né, do cliente. Quando você fazia a transação pagamento, você não recebe um papelzinho falando sobre a transação e tudo mais. Eu descobri que a parte do código responsável por isso não estava encriptada e nem o certificado responsável por isso. Que eu fiz? Eu peguei aquela parte daquele código e eu modifiquei aquele código usando o Ghidra, o AIDA e o Hex Editor também, e para ver se eu conseguia inserir um código malicioso ou adulterar alguma parte daquela aplicação para poder adulterar ela durante o processo de execução da aplicação no terminal, né? Aí, para testar isso, eu primeiro tinha que constar com a sorte que durante o processo de recompilação da aplicação, eu ia conseguir criar uma certificação que o recompilador do terminal iria aceitar e carregar aquela aplicação. Para minha sorte, como aquela parte do código que eu identifiquei não tinha encriptação e não tinha verificação por certificado, o recompilador do terminal não fazia essa verificação. Então, eu consegui modificar a aplicação naquela parte e inserir um código malicioso, né? Agora que eu consegui fazer a parte de modificação do código, eu precisava carregar esse código no terminal. Que eu fiz? Eu carreguei a aplicação por meio de um pendrive. Por quê? Vocês lembram que lá no começo eu descobri que o terminal tinha uma comunicação via OTG USB serial? Essa comunicação OTG serial permitia, por meio da conexão USB do terminal, eu conectasse um pendrive lá, que o próprio terminal mapeava e fazia o carregamento de aplicações por meio de um pendrive. Ou seja, por causa de uma falha lá de segurança, porque esse tipo de comunicação não é para ser feito, não é para ter no terminal de produção, permitiu com que eu colocasse essa aplicação lá via um pendrive e carregasse a aplicação no terminal. Mas, óbvio, isso era o que eu suspeitava. Como que eu realmente iria saber se iria rodar ou não? Eu teria que testar e rodar a aplicação. E, para minha sorte, o terminal carregou a aplicação e rodou. E começou a inicializar a aplicação modificada com o boot modificado que eu tinha feito naquela função de imprimir o certificado do pagamento que você recebe, né? A notinha fiscal que você recebe no final. E olha só, aqui nessa imagem é literalmente o meu código modificado rodando, que eu coloquei o meu nome dentro da inicialização. Rodou o código, beleza, funcionou. Identificado a falha de segurança, eu fiz todo o processo de documentar aonde que eu achei aquela falha, a parte do código que eu modifiquei e aonde que eu consegui inserir as instruções responsáveis por fazer a modificação maliciosa no código e modificar o boot na inicialização. Deu para entender? Beleza? Todo mundo ouviu? Tá bom. Vou passar. Ó, aqui, depois, eu comecei a fazer algumas pesquisas na área médica, que é onde eu estou hoje, na Siemens, onde eu comecei a fazer a minha primeira pesquisa na área médica, onde eu fui fazer uma pesquisa numa bomba de PCA. Para quem não conhece, a bomba de PCA, ela é uma bomba responsável na área médica por fazer a aplicação de medicação de analgesia, onde o paciente, durante o tratamento, pode, numa hora onde ele está sentindo um pouco mais de dor, apertar um botão e ele mesmo aplica a analgesia, né, um pouco mais dele, para ele ficar um pouco mais confortável. Ou seja, o próprio paciente, numa hora de dor, aperta o botão e ele mesmo aplica a medicação para ele sentir menos dor. Essa é a finalidade dessa bomba, tá? E eu tive, durante uma das minhas internações, até a possibilidade de usar uma dessas e hackear ela ali em tempo real.
né? Então, eu meio que usei o use case da minha condição para poder testar o hacking nessa bomba, né? O que eu fiz? Eu fui procurar se existia documentação online dessa bomba, né? Porque para poder entender o funcionamento dela. E o que eu aprendi, né, ao procurar a documentação dessa bomba? Que ela existia 3 modos de funcionamento. Ela tinha um modo de funcionamento onde o médico ia lá, programava a medicação para ser inserida num time frame específico, de tempos em tempos. Ela tinha a segunda programação, que era a programação onde o paciente ia lá e apertava o botão e permitia com que o paciente inserisse aquela medicação na corrente sanguínea dele, numa dosagem específica que o médico programava. E num tempo específico também, porque ele não podia ir lá e apertar toda hora e ter uma overdose. E a terceira função que ele tinha era literalmente aplicar aquela... Era aplicar aquela dose somente numa hora específica que o médico colocava, né? E para programar a bomba, eu aprendi pela documentação também que tinha algumas etapas para serem seguidas, né? A primeira etapa que tinha para ser seguida era a parte onde eu tinha que colocar a quantidade de volume, né, da medicação que o paciente iria receber, para a bomba poder calcular a quantidade de medicação necessária de acordo com o tempo que o médico queria que aquela medicação fosse enviada ao paciente, né, corretamente, e não gerar um cenário de overdose para o mesmo, né? Além disso, né, pode passar aí. Porventura, também, eu acabei descobrindo que existia também uma proteção nessa bomba para poder impedir que o paciente pudesse programar a bomba em si mesmo, né? Mas para saber se eu conseguiria hackear essa bomba ou não, eu ia ter que mexer nela, né? Para descobrir, baseado no que eu tinha aprendido da programação dela. E o que eu fiz? Eu tive que seguir os procedimentos escritos no manual para poder conseguir mudar a configuração da bomba. Então eu aproveitei quando estava tranquilo lá no hospital e não tinha ninguém me olhando lá. Fui lá, parei a bomba, né, conforme dizia o manual, coloquei as informações seguindo aquela ordem que o manual pedia de cada uma das informações para poder ver se a bomba receberia ou não a configuração que eu ia modificar nela, né? Conforme a operação. Porventura, eu fui lá, programei a bomba e para minha surpresa, né, na hora que eu configurado, não tinha o PIN de configuração configurado na bomba. Então, eu consegui configurar a bomba na modificação sem ter o PIN de segurança. Porque na hora que eu finalizei de fazer a programação dessa bomba, ela começou a apitar para confirmar as minhas modificações. Então, eu consegui modificar não só a dose de contínua que o meu médico tinha programado, quanto às limitações de dose que eu podia fazer ao apertar a bomba para, na hora de um resgate, né, quando eu senti uma dor mais exacerbada, eu consegui sentir menos dor, né? Aí aqui, ó, foi quando a bomba começou a receber cada um das modificações que eu fiz com os dados e confirmar para mim no terminal dela lá.
Mas mesmo se por acaso tivesse um PIN configurado nessa bomba, eu não ia ter problema em quebrar a segurança dela. Por quê? Eu descobri uma documentação online que falava que, por meio de uma falha de segurança dela, você podia fazer provocar uma falha de curto-circuito na bateria da bomba que permitisse com que ela resetasse e eu reconfigurasse essa bomba do zero. Então, feito essa modificação e eu percebi que tinha funcionado e rodado, olha eu lá tranquilão, recebendo a analgesia na hora da fisioterapia, sem o médico, ninguém descobrir que eu tinha feito a modificação, sentindo dor lá, apertava ela, ficava mais tranquilo, porque eu recebi uma dose a mais do que o médico tinha programado da medicação e eu ficava lá tranquilão, sem sentir dor nem nada. Né? Aí, óbvio, que eu fiz isso seguindo, claro, né, as questões médicas. Eu não passei nada além do que meu corpo aguentaria, tá? Não vão fazer isso em casa, pelo amor de Deus, para vocês não provocarem uma overdose. E também, calma, volta que eu não terminei. E foi um sucesso, né? Eu não só tive minhas dores durante a terapia reduzida, como depois eu mostrei para a equipe médica, para a equipe de segurança lá, como fazia a exploração da falha dessa bomba de analgesia, e foi até legal, eles agradeceram e eles criaram uma medida de configurar o PIN de segurança nessa bomba, e posteriormente eu descobri também que para evitar que a falha de fazer o curto na bateria seja explorada, eles colocaram uma proteção de plástico, né, uma caixa de plástico com uma chave para o paciente não conseguir ter o acesso direto à bomba, somente ver as informações dela. Então, graças a essas pesquisas, eu consegui salvar, por exemplo, de alguma entidade maliciosa ir lá e programar essa bomba de, por exemplo, matar alguém sem os médicos estarem lá por perto, né, sem monitorar a pessoa. Aqui tem algumas dicas de segurança, podem tirar foto desse slide, para quem quiser estar começando na área de segurança. Eu coloquei algumas dicas de sites e também de conhecimentos que vocês precisam ter para poder iniciar na área de cibersegurança. Embaixo tem alguns sites que eu recomendo para quem quiser iniciar do zero na área de cibersegurança, com uma trilha bonitinha de cada um dos sites e quais programas vocês podem fazer para poder aprender, tá? São alguns livros e algumas ferramentas que são bastante utilizadas que eu trouxe também para vocês tirarem foto, se alguém quiser começar na área, tá? É mais para mostrar mesmo para vocês isso aqui. Quem quiser me encontrar, essas são algumas informações de contato minha e algumas comunidades que eu participo, tá? Eu sempre estou bem ativo, comunico alguns projetos e algumas coisas novas que eu estou fazendo, tanto da área de hardware hacking, quanto da parte de IoT, internet das coisas, e eu estou sempre nessas comunidades. Se alguém quiser passar para dar um oi, conversar, eu estou por lá, tá? Ou me chama no Telegram, Twitter, etc, eu estou por lá. Eu queria agradecer a todo mundo pela participação. O que eu tinha para mostrar basicamente era isso, e espero ter compartilhado e mostrado um pouco para vocês a área de cibersegurança e incentivado vocês a começar um pouco na área, tá? Se alguém tiver alguma dúvida mais, eu vou estar aqui do lado, me chamem que eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal.